Oi, gente, eu sou a Paty, eu sou aqui do time de projetos do Pagar.me e a ideia de hoje é eu trazer para vocês alguns rituais e boas práticas para a gente conseguir desempenhar melhor os nossos projetos, tá? Acho que primeiro de tudo eu vou usar o termo projeto por ser um termo mais abstrato, né, um termo mais genérico, mas na verdade a ideia é trazer dicas, né, de rituais para, independente se você toque projetos, se você toque demandas, se você toque uma tarefa, um entregável, ou independente do termo, acho que a ideia aqui é trazer algumas dicas para que a gente possa executar isso da melhor maneira possível. Muitas empresas hoje usam vários tipos de metodologia, então a gente está vendo aí um boom de metodologias ágeis. A gente sabe que tem empresas que desenvolvem a sua própria metodologia para gerir, né, e executar projetos. Eu acho que independente de tudo isso, sempre existem algumas boas práticas e alguns passos, alguns rituais que a gente pode fazer para tornar esse projeto, dar mais cadência para esse projeto ou trazer um pouco mais de velocidade para ele. Então, a maioria de qualquer projeto ou entregável, demanda, ela passa sempre por três etapas macro. E aí, independente do tamanho do projeto, né? Às vezes é um projeto de curto prazo, às vezes é um projeto um pouco mais longo. Acho que independente do tamanho dele, ele sempre vai passar por essas três etapas. Então, a primeira delas é a etapa de planejamento, que é a principal etapa do projeto, né? Na minha visão, é nesse momento que você vai conhecer qual é o problema que você vai resolver, que você vai entender qual é o que você precisa fazer, onde você vai entender qual é a dor do seu cliente, é a etapa que você realmente aquela etapa que vale a pena você gastar um pouco mais de tempo para que depois as próximas etapas ganhem maior fluidez e maior velocidade. Então, ela realmente é uma etapa que vale a pena gastar um pouco mais de esforço. E o que acontece, que eu vejo que é muito comum por aí, a galera tem muita ânsia, assim, né? Muita vontade de partir direto para a execução e mão na massa e tudo mais, e acaba perdendo um pouco da parte de planejar e desenhar o que você precisa fazer. Então, é realmente nessa parte de planejamento que muitas dos pontos cruciais do projeto são definidos. Depois a gente tem a parte de execução, que aí, como eu disse, é o mão na massa mesmo, quando você pega para fazer. Então, independente se você é de time de tecnologia, área de negócio, time de pessoas, acho que todo projeto tem ali o seu executável, que pode ser uma escrita de código, uma construção de fluxo, pode ser uma apresentação, um levantamento de dados, enfim, o que for. Então, a etapa de execução é realmente quando você vai pegar para fazer as coisas que foram definidas na etapa de planejamento. E por fim, a gente tem realmente a parte de entrega, que é onde a gente realmente consegue agregar o valor, e a etapa do pós-projeto, né, que é todo o desdobramento daquela sua entrega, né, tudo que aquilo vai causar dentro da empresa ou tudo aquilo que vai causar dentro do cliente. Então, parte de você ver o que a tua entrega realmente gerou. E a minha ideia aqui hoje também é trazer uma ideia de um ritual específico para cada uma dessas etapas. Então, na primeira etapa, que é a etapa de planejamento, eu costumo dizer que o mais primordial de todos é você fazer uma reunião com o seu demandante. E aí eu estou chamando de demandante, a gente pode interpretar de duas maneiras. Ou a pessoa que está sofrendo com o problema, então a pessoa, um cliente interno, ou até o próprio cliente externo, né? Então, ou a pessoa que está sofrendo com esse problema, ou a pessoa que está te pedindo ou que está repassando essa demanda para você. Então, acho que o primeiro de tudo, tipo, Paty, como é que eu começo um projeto? É fazendo a reunião com o seu demandante.
É nesse ponto que você vai conseguir identificar e entender qual problema você vai resolver e o que que você vai atacar com o teu projeto ou com a tua demanda. Nesse momento, a gente precisa se atentar ao fato de conseguir diferenciar o que é problema do que é sintoma. Então, muitas vezes, a pessoa, o teu demandante, né, ele vai confundir o que é o problema, né, o que é a causa raiz, do que é o sintoma. E tudo bem, assim, muitas vezes, pela pessoa estar muito imersa e vivendo, né, o dia a dia com problema, né, é capaz de que quando ela vai te contar o que acontece com ela conte só os sintomas, então só os desdobramentos daquele problema. E assim, é importante conhecer o sintoma? Claro, né? A gente precisa entender, é com o sintoma que a gente entende como aquilo está impactando aquele time ou aquele cliente, enfim, aquele demandante. Mas é fundamental a gente não sair dessa reunião sem ter entendido realmente qual é a causa raiz, tá? O que está gerando, o que faz ela sentir aqueles outros problemas paralelos, né? Aqueles outros tipos que eu tô chamando aqui de sintoma. Então, assim, é uma etapa primordial e que eu sugiro, né, na verdade, conversar. E aí uma conversa, na verdade eu chamo de conversa, mas na verdade a gente tá lá mais num papel de ouvir do que falar. Então, a gente conseguir entender qual é o contexto daquela pessoa, entender qual o momento diária, o que aquela pessoa está passando, como que ela faz para resolver aquilo paliativamente, se ela resolve ou não aquilo paliativamente, qual o impacto daquilo no dia a dia dela. Então, por exemplo, se resulta em horas manuais, que ela tem que desprender o time para fazer algumas tarefas manuais, ou se esse problema está impactando o churn de algum cliente, ou se no caso o demandante for o próprio cliente, por exemplo, eu vou dar o exemplo do contexto do Pagar.me, por exemplo, um cenário que as vendas do cliente estejam sendo impactadas. Então, a gente entender o contexto, né, quem é aquela pessoa e o contexto em que ela está inserida. Isso ajuda muito a gente a entender qual é o problema que ela está passando. Tá? Então, nessa conversa, é realmente muito no sentido de fazer perguntas e ouvir tudo o que ela tem a dizer. E aí, acho que o mais importante, né, como está escrito aí, é questionar. Outro ponto muito importante para esse ritual como é aquele primeiro contato que você está tendo com o seu demandante, é não falar de solução, né? Pode parecer engraçado, mas a maioria das pessoas tem o ímpeto de, quando tá já conversando no primeiro momento, já fazer aquela história mental, né, de, poxa, eu sei resolver aquilo, acho que se a gente fizer isso vai resolver e tudo mais. Só que não é o momento ainda de a gente falar de solução. Em pensar que a gente nem descobriu o problema ainda e já tá pensando em falar em solução. Então, não vamos pensar em falar em solução. E ainda porque, né, como você está em etapa de descoberta do que você precisa entregar, você já comentar de solução, você pode causar uma expectativa desnecessária, né, no demandante, ou quando você realmente pegar para fazer e estudar o problema e estudar o que você precisa entregar, você pode ver que aquilo que você acabou sugerindo no primeiro momento não é aplicável. Então, só aí já rolou uma quebra de expectativa grande. Então, o demandante já vai estar esperando que você entregue o que você comentou, né, lá na primeira reunião, e na verdade ela nem é aplicável, né? Quando você foi parar para ver, nem dava para executar o que você falou. É muito comum, né, mesmo quando a gente não traz a solução, o próprio demandante já trazer, nossa, seria legal se eu tivesse uma tela que faça isso. Então, assim, é legal ouvir, e é muito importante ouvir, porque, na verdade, quando o próprio demandante já desenha a solução na cabeça dele, ele já tá pensando em coisas que vão resolver, né? Então, na verdade, a gente tem que usar isso muito mais para evidenciar um sintoma do que pensar na solução mesmo. E é muito comum que ele já venha, então, né, com a solução, e na maioria das vezes ele vai trazer a solução de um sintoma e não a solução de um problema, né? E tipo, Paty, não é importante resolver o sintoma?
Sim, é muito importante resolver o sintoma, mas é que nem com o nosso corpo mesmo, a gente vai resolver ali paliativamente, mas porque a causa raiz não foi consertada, né, não foi ajustada, provavelmente essa solução do sintoma ela vai ser momentânea, né? Então o problema ele vai se manifestar de outras formas. Então é muito importante que a solução que a gente vai desenhar numa etapa posterior, ela garanta a resolução do problema na raiz e também dos sintomas que o demandante trouxe para você durante esse ritual de reunião, né? Então, eu trouxe aqui algumas perguntas chaves que a gente pode usar, né, enquanto na reunião com o demandante, para conseguir cavar realmente qual é o problema. Então, perguntar para ele o que mais incomoda nele hoje, então, se ele pudesse mudar alguma coisa, o que ele mudaria. Perguntar quantas e quais pessoas esse problema afeta, então, assim, aquele conceito de tendência, né? Tipo, ó, se a gente não mexer nisso agora, qual é a tendência disso piorar ou disso escalar, né, dentro do seu time? Ou, no caso do cliente, né, se a gente não resolver isso agora, o que acontece? Isso ajuda a gente a entender o impacto que aquele problema está gerando na rotina daquele demandante. E é muito importante ouvir dele também, né, o que ele considera como problema resolvido ou problema prevenido. Que nem eu falei, por mais que muitas vezes ele vá apontar para o sintoma, isso já te dá um norte do que ele considera e do que ele está esperando de entrega sua. E isso é extremamente importante para já daí na primeira interação que você tem, você conseguir fazer ter uma ideia, na verdade, de balizamento de expectativas, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, para a parte de planejamento, tem outras etapas, obviamente, mas o que eu considero vital aqui de um ritual bem bacana é realmente esse momento de quem vai executar com quem é o demandante, né? E acho que isso é legal comentar, que esse ritual ele pode ser feito independentemente da tua estrutura. Então, assim, a gente sabe que tem empresas que tem uma pessoa que é responsável por fazer esse refinamento, né, que a gente chama. A gente sabe que às vezes você vai ser o responsável por esse refinamento, ou que às vezes o problema, você não vai resolver de fato o problema, você vai resolver um pedaço do problema. Acho que independente de como essa demanda chegue para você, é bem importante você, ao menos, ter uma reunião com quem está te passando essa demanda, né? Pode ser que não seja a pessoa que está lá na ponta, que está sofrendo, mas, pô, deixa eu entender com quem me trouxe essa demanda, o que ela conseguiu refinar, o que ela entendeu de dor, e assim, não prosseguir se você ainda não tiver claro qual é o problema e aquilo que você está tentando resolver, tá? E esse conceito de problema, de entendimento do problema, ele perdura durante todas as etapas do projeto. Então, é muito comum em projetos muito longos a gente perder um pouco do foco ou perder um pouco do qual o objetivo, né? Por que eu estou fazendo isso? E a gente sempre, nesse momento, né, a gente acaba perdendo a velocidade do projeto. Então, revisitar e entender o objetivo e qual problema você quer resolver ajuda a dar vazão e dar cadência no projeto. Beleza? Dessa reunião do demandante, acho que já falei aqui, então, o principal output desse ritual é qual problema eu preciso resolver. E aí todos os desdobramentos a partir disso devem girar em torno de qual problema você precisa resolver. Como ritual 2, e aí já entrando na parte de execução, mão na massa e enfim, eu trouxe a parte dos alinhamentos periódicos. Então, assim, bastante gente pode fazer, né, a reunião 1 ali que eu falei, a reunião com o demandante, e depois só vai falar com o demandante de novo na hora da entrega, né, para falar, olha, entreguei. E aí pode surgir uma série de problemas associados com isso, né? Como o desalinhamento de expectativas, como você entregar uma coisa e ele achar que você está entregando outra,
quanto o demandante não ter noção de prazo, enfim. Então, um outro ritual que eu sugiro aqui é a parte de alinhamentos e o mais importante, alinhamentos periódicos, né? Então, assim, por que que é importante fazer alinhamento bem feito, né? Ele traz muita visibilidade do andamento das atividades, então, tanto as coisas que você já fez, quanto as coisas que estão em andamento, quanto o que você vai puxar. Então, é muito comum no mundo da tecnologia a galera trabalhar, por exemplo, com sprints. Então, por exemplo, se você está fazendo um projeto para algum time interno, por exemplo, né? E ele é muito difícil ele ter a visibilidade das sprints que você está tocando, ou de quanto em quanto tempo é essas sprints e tal. Isso acaba fazendo com que ele não tenha ideia se você está fazendo ou não de fato, em que parte do desenvolvimento você está. Então, você fazer rituais de alinhamento mostra para o teu demandante em que ponto você está, o que você já fez, o que você está planejando fazer, até porque, né, principalmente no que tange tecnologia, é bem difícil você conseguir estimar prazo exato de entrega, né? Porque muitas vezes você vai pegar para fazer e você achava que o seu tempo de desenvolvimento era X, e aí quando você põe a mão na massa de vez, você encontra várias coisas inesperadas, vários blockers, várias coisas que você não tinha mapeado antes, e que daí o tempo de execução vai para 2x. Então, até para isso, os rituais de alinhamento servem, né? Para você conseguir, além de estimar prazo, você fazer o balizamento de expectativa. Então, olha, eu estava planejando entregar em X, mas apareceu isso, que vai demorar 2x. Lógico, né? Não é ideal dobrar o tempo de execução do projeto, mas a gente sabe que em alguns cenários isso acontece, assim. Aliás, bem comum de acontecer. E aí isso só reforça a importância, né, da parte de planejamento, porque quanto mais você se estrutura antes, menos essas surpresas acontecem durante a fase de execução, mas elas são inevitáveis. Então, o alinhamento, ele vem para ajudar também nessa parte de você conseguir deixar o teu demandante a par de quando é que você vai entregar, nem que seja micro entregas e que daí somadas façam a entrega total. Isso é bem importante. E acho que outra coisa legal dos alinhamentos periódicos é a remoção mais rápida de blockers. Então, se é, por exemplo, um projeto que você não toca sozinho, né, que você depende de áreas parceiras, então, sei lá, tem um outro time dentro de tecnologia que está olhando uma outra aplicação que vai se conectar com a sua, esse alinhamento com o teu time parceiro, ele também se torna fundamental, porque quanto antes você sinaliza o blocker, antes você remove ele. Então, lembra aquilo que eu falei, que os rituais, eles vêm para ajudar a gente a ter cadência e velocidade nas entregas. Então, no momento do alinhamento que você entende se o outro time também está com problema e se você pode ajudar de alguma forma. Do mesmo jeito que se você tiver com um problema e você consegue sinalizar para outra pessoa, ela também consegue te ajudar com mais velocidade. Então, o alinhamento, ele se torna cada vez mais essencial. Então, o que você tem que definir, né, para fazer um alinhamento e um alinhamento bom? Acho que primeiro de tudo é quem que vai participar, né, desse ritual de alinhamento. Então, alinhamento tem de N tipos. Então, isso que eu falei de tipo, entre áreas que estão participando ativamente do desenvolvimento do projeto, acho que isso cabe um tipo de alinhamento. Alinhamento com o próprio demandante e áreas impactadas, então às vezes existe alguma área periférica ali que não é necessariamente demandante, mas o teu desenvolvimento vai impactar o dia a dia dela, então ela precisa estar a par do que está acontecendo. Então, primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que definir quem é que vai fazer parte desse alinhamento. E aí, por que você quer fazer? É para só avisar o que você está fazendo, o que você está desenvolvendo, é para pedir ajuda, qual é o motivo, né? Por que você está fazendo esses alinhamentos? Então, isso é uma coisa para a gente definir. E aí, esses dois exemplos de alinhamento que eu dei, né, o tanto de áreas parceiras do desenvolvimento quanto de áreas impactadas, eles são importantes e o ideal é que eles sejam feitos de forma separada, né? Até porque com time parceiro você vai ter um nível de detalhamento que é técnico muitas vezes, né? E aí técnico entenda dentro da sua área de atuação mesmo.
Então, o alinhamento com o teu time parceiro vai ser um alinhamento muito mais detalhado e técnico do que o alinhamento que você tem com o teu demandante e com áreas impactadas. Então, fazer tudo junto é um erro que bastante comum também e que às vezes acaba até criando desinteresse, né? Porque às vezes uma coisa que você vai alinhar com a área parceira não interessa diretamente o demandante. Então, você conseguir separar quem vai participar de cada ritual de alinhamento se torna muito importante. Outro ponto, qual vai ser o conteúdo, né? Então, vão ser highlights do andamento, vai ser pedidos de ajuda, vai ser o alinhamento vai ser usado para próximos passos, então qual vai ser o conteúdo, né? E aí isso se torna ainda mais importante quando a gente faz essa separação de público-alvo, né? Porque às vezes o teu alinhamento é para o demandante. Então, às vezes o detalhe técnico ele não vai precisar. Então, esse conteúdo técnico eu não vou precisar passar para ele, mas eu vou precisar passar para ele atrasos, adiantamentos, problemas que eu encontrei num nível macro. É nesse momento que eu vou poder tirar com ele algumas dúvidas de negócio, caso tenha ficado, e etc. Então, definir qual é o conteúdo desse alinhamento também é um critério de sucesso para que você faça isso bem feito. Depois, né, como é que esses alinhamentos vão ser feitos? Vai ser feito via e-mail? Vai ser feito, se for possível, via reunião presencial? Vai ser, cara, às vezes o time tem alguma ferramenta de comunicação interna, como um Slack, alguma ferramenta mesmo que a empresa disponibiliza. Então, qual é o formato desses alinhamentos, né? E aí, por último, a gente encaixa com a periodicidade. E aí eu entendo que a periodicidade, ela é talvez o mais importante de todos esses, né? Isso porque evita que você faça, às vezes, um alinhamento, sei lá, de semanal, e aí depois você entende que semanal é muito frequente, que você, sei lá, se a sua sprint é de 2 semanas, às vezes um alinhamento semanal não encaixa muito bem com o que você está fazendo. Ao mesmo passo que, sei lá, às vezes um alinhamento mensal, para você fazer esse alinhamento mensal, vai ficar um texto muito grande, né? Muitos pontos a serem definidos, muitos pontos a serem alinhados. Então, a periodicidade, ela é fundamental. E aí, periodicidade, entendam literalmente por diário, semanal, mensal, não tem certo e errado aqui, né? É muito casado, né, com quem deve participar, a gente tem que encaixar uma periodicidade em um formato que seja bom para todo mundo. Que não seja nem de menos, nem de mais. E, gente, isso é muito difícil, tá? Eu costumo dizer que demora aí um tempinho para a gente conseguir encontrar uma coisa que seja legal para todo mundo. E não tem problema, né? Eu acho que muito disso é realmente erros e acertos. E aí eu bato no ponto de ser periódico, porque. E aí eu gosto, né? Quando eu trabalho, eu gosto de já deixar esses alinhamentos marcados, né? Como se fosse. Por exemplo, se for reunião presencial, já deixo as reuniões presenciais marcadas. Se for mensal, eu já quero deixar um dia do mês pronto. Isso porque te estimula a preparar, né? E se preparar para fazer aquele ritual de alinhamento. Então, assim, Paty, mas e se o projeto atrasou? E se eu não tenho nada para falar? O que eu faço, né? Eu faço o alinhamento mesmo assim? Sim. Nem que seja para você chegar, né, se for uma reunião, por exemplo, você chega na reunião e fala, olha, não consegui andar, não tenho updates desde a última vez que a gente se falou por conta disso, disso, disso e disso. Às vezes não quer levar para uma reunião, quer fazer esse alinhamento assíncrono, não tem problema. Mas eu falo para deixar reservado um momento do alinhamento para você garantir que mesmo que não haja o que alinhar, a pessoa entende, o demandante, né, ou as áreas parceiras, elas entendem o que aconteceu ali para não ter aquele alinhamento, aquele dia, aquele mês, aquela quinzena, enfim. Então, assim, a ideia aqui é realmente separar periodicamente um momento para você fazer esses alinhamentos. Beleza. E aí,
acho que o terceiro e último ritual eu trouxe aqui muito voltado para a parte da etapa de entrega e pós-projeto. E esse terceiro ritual, ele é o de gestão do conhecimento. E aí eu divido gestão do conhecimento em dois grandes blocos, né? A, o primeiro bloco seria voltado para a parte de aprendizados, então tudo que você passou, né, idealmente, né, tudo que você passou durante o desenvolvimento daquele projeto deveria ser documentado. Então, toda a parte de descoberta, fluxos que você precisou aprender, problemas que você passou durante o seu desenvolvimento e como você enfrentou e como você superou. Então, assim, pontos da sua jornada naquele projeto, né, ou naquela demanda. Isso é de vital importância, muito para um ambiente colaborativo, né? Então, assim, não necessariamente isso precisa ser uma coisa escrita, né? Apesar de que fluxos novos eu sempre recomendo que sejam escritos, mas é isso que eu falei, descoberta, problemas e tudo mais. É sempre legal a gente fazer um ritual para conseguir passar isso para o time. Então, numa retrô, independente do ritual de time que você faça, né? Que é diferente dos rituais que eu estou trazendo aqui. Né? Algumas metodologias elas prevêem alguns rituais de time que são super importantes, mas é diferente do que eu estou trazendo aqui. Né? Então, a gente pode usar um desses rituais de time como uma retrô, por exemplo, ou uma weekly, para você passar para o restante do time qual problema você enfrentou, como você superou, muito porque provavelmente as outras pessoas do time vão passar por isso em algum momento da jornada deles também. Né? Então, ele já tendo como base o que você passou, o que você enfrentou e como você superou, vai acender aquela luzinha nele de, poxa, fulano já passou por isso, deixa eu entender aqui melhor como é que ele saiu. Ou, ele já teve que passar por esse fluxo antes, sei lá, um fluxo de deploy, por exemplo. Se você nunca participou e o amiguinho já participou, deixa isso documentado se a empresa não tiver ainda, porque provavelmente outras pessoas vão passar por isso, né? Sei lá, um fluxo de coleta de assinatura. Se alguém já passou e teve que descobrir isso durante o projeto, por que não já deixar documentado? E aí, obviamente, caso a empresa não tenha, para quando outras pessoas forem usar, elas não dependam diretamente de você para aquilo. Ela já tem isso lá documentado e ela já sabe mais ou menos como enfrentar aquela situação. Então, o primeiro tipo de base de conhecimento é voltado para aprendizados, né? Como foi a sua jornada durante o processo. E aí, o outro ritual que, assim, ele é imprescindível também é a parte de documentação. Eu coloquei aqui documentação da aplicação, por ser um pouco mais do meu contexto, mas, por exemplo, se você desenvolveu uma nova aplicação, é extremamente importante você documentar como é que funciona, se tem algum fluxograma, se tem alguma regra de negócio aplicada e que seja válida para o que você construiu, se você adotou alguma coisa como premissa, se existe algum jeito certo de dar manutenção, como é que dá, quem é que dá, por que você escolheu aquela tecnologia e como foi esse processo, enfim, é documentação realmente daquilo que você construiu, né? Eu particularmente gosto muito de trabalhar com a ideia de legado, então tudo que a gente constrói na empresa é um legado para alguém, é um legado para alguma pessoa, né? Então, assim, a gente colocou uma aplicação para rodar, outras pessoas vão usar aquilo, outras pessoas vão precisar daquilo em algum momento. E se você não deixa isso bem documentado, você dificilmente consegue escalar, né? Ou dar autonomia. Então, sempre que acontecer um problema naquela aplicação, você vai ficar refém e preso, né, aquilo como única pessoa que sabe, né? E aí que a gente constrói as famosas ilhas de conhecimento que a gente diz muito aqui nas talks, né? De não construir e não gerar ilhas de conhecimento. E uma das formas de não fazer isso é realmente documentando aquilo que você fez e possibilitando que outras pessoas criem autonomia em cima do projeto que você entregou. Então,
A ideia aqui é fazer esse ritual, o ritual 3, né, que eu chamei, em duas etapas. A etapa de aprendizado, que pode ser escrita ou pode ser no ritual de time, e a parte de documentação da aplicação, que é um momento normalmente que você faz sozinho, ou você e as áreas que te ajudaram a construir aquela aplicação ou aquele projeto. E aí é muito legal também, obviamente, deixar isso num lugar acessível, né, onde mais pessoas possam ler, mais pessoas podem conhecer o que você entregou. E, se possível, né, se não for pedir muito, é legal você apresentar. Então, a gente sabe, por exemplo, que tem muitas empresas que tem momentos para a galera apresentar aquilo que constrói, etc, etc. Então, seria muito legal se você conseguisse apresentar aquilo que você entregou, muito para contribuir para a gestão do conhecimento da empresa. Né? E aí que eu falei, indiretamente você está ajudando o time e os outros times a criarem autonomia e não depender única e exclusivamente de uma pessoa. Acho que era isso, gente. Ah, não, tem a parte de dicas finais. Eu acho que eu já falei, né, durante a maior parte das etapas, mas eu gosto de fechar e resumir tudo que a gente falou, né? Então, acho que, primeiro de tudo, projeto, todo projeto ele é feito de pessoas. Então, assim, problemas de comunicação vão existir. Então, se vocês pararem para pensar, né, todos os rituais que eu trouxe aqui, de reunião com o demandante, de alinhamentos periódicos e de gestão do conhecimento, todos eles giram em volta de você ter uma comunicação em primeiro lugar, né? Em formas de você reforçar a comunicação e evitar ruídos, evitar vai e vem de informação, que consequentemente você evita retrabalho e traz um pouco de velocidade. Então, assim, sempre vão existir problemas de comunicação, mas através dos rituais eu acho que a gente consegue diminuir e contornar vários desses problemas. A segunda dica também tem bastante a ver com isso, que é garanta o entendimento dos envolvidos. Então, assim, e aí os envolvidos se coloquem como envolvido, obviamente. Então, se você foi em uma reunião com o demandante e ele usou um termo de negócio que você não conhece, você não pode ir embora para casa sem entender aquilo, obviamente, se aquilo for vital para entendimento do problema. Alguém usou um termo técnico que eu nunca ouvi falar. Poxa, pergunta. É melhor você garantir o seu entendimento do que depois você voltar para, né, para a parte de execução ou quando você for fazer o seu planejamento próprio, aquilo ficar, nossa, mas eu não entendi muito bem o que era isso, né? Como é que eu sigo agora? Aí você tem que voltar para perguntar. Então, assim, garanta o entendimento de quem tá envolvido. Ah, é muito importante. A volta também é válida, né? Então, assim, se você às vezes é técnico e você tá usando muitos termos técnicos para uma pessoa de negócio, garanta que ela tá entendendo. Então, eu gosto de fazer muito isso. Sei lá, eu vou falar o nome de algum sistema ou alguma aplicação do Pagar.me. Eu pergunto para a pessoa: você conhece? Você já ouviu falar? Você tem claro esse conceito para você? Se a pessoa fala sim, beleza, passa. Se ela fala não, você faz uma breve descrição, né? Também não vamos contar a história do mundo para garantir o entendimento de um sistema ou um termo técnico, dá um resumo rápido e garanta que aquilo que você está sendo entendido também, né? Porque às vezes você faz um alinhamento e acha que tá tudo bem, mas no fim a pessoa não entendeu grande parte das coisas que você passou para ela. Então, garanta que você tá entendendo o que a pessoa tá te trazendo, que ela tá entendendo o que você tá levando também. Acho que o próximo ponto eu falei bastante na parte de alinhamentos, então aponte o problema o mais rápido possível. Quanto antes você aponta esse problema, a tendência é que antes a gente consiga resolver. Então, a gente às vezes tem aquela, nossa, eu quero resolver, eu vou estudar, isso é super legal, mas dependendo do contexto que você está inserido, então se você tem prazo, se você já acordou um tempo de desenvolvimento, quanto antes você apontar um blocker, né, ou algum problema que está chegando, antes alguém vai te ajudar a remover e aí você consegue, às vezes nem passar por ele, né, se ele é resolvido antes de acontecer, você passa liso, não tem problema. Outro ponto, nunca esqueça do problema que você está resolvendo. Então, aquilo que eu falei, poxa, às vezes o projeto é muito longo, às vezes eu já estou naquilo há muito tempo e você perdeu aquele norte.
revisita qual problema você está resolvendo, revisita o porquê que aquilo dói no teu cliente, né, no teu demandante. Então, sempre que você revisita isso, você acende de volta o propósito do porquê que você está fazendo aquilo, né? Às vezes é muito comum, por exemplo, algumas tarefas que são de cunho mais operacional, ou alguma tarefa, que nem eu falei, de muito longo, né, que você já está fazendo aquilo há muito tempo, que a gente entre numa motivação, numa etapa de motivação um pouco mais baixa, né? E daí você só vai assim na inércia resolvendo as coisas. E, obviamente, como eu falei aqui, esse é o momento que o projeto tende a andar mais devagar. Então, revisite o porquê que você está fazendo aquilo, revisite qual mudança você vai gerar naquela pessoa ou naquele cliente, enfim, que você está fazendo aquele projeto, você está entregando aquela demanda, né? E acho que a última frase é a mais clichê, né, de todas, mas é se apaixone pelo problema e não pela solução. Então, assim, não fique apegado, né? Às vezes você pensou num negócio e, sei lá, por algum motivo mais pra frente você entende que aquela solução, ela não atende, não resolve o problema, ela só contorna ou atende, resolve um sintoma. Não se apaixone por aquela solução. Eu acho que a gente, depois de tudo que a gente falou, que eu trouxe aqui, eu acho que é legal a gente entender que a solução, ela é uma consequência de você ter entendido e você ter feito a parte de planejamento muito bem. Então, olhou, a solução não tá ideal. Se der para contornar, né, e usar, ótimo. Se não der, eu acho que toda hora tem que ter um momento de falar, não, isso não atende, deixa eu ou começar do zero ou refazer, refatorar, enfim. Mas a gente tem que ter na cabeça qual o problema que a gente está resolvendo e não o como a gente está resolvendo. Bom, agora sim, acho que é isso. É, Acho que esse é um assunto super legal, super complexo. Falaria aqui, acho que mais horas a respeito disso, mas acho que para a proposta da Talks o que eu queria trazer era isso. Outro recado muito importante, o Pagar-me está com muitas vagas abertas, então a gente vai deixar o link para você conseguir acessar quais vagas a gente tem aqui na descrição do vídeo. Então, por favor, se inscrevam nas nossas vagas. Se você souber alguém que acha que tem fit com a gente ou que esteja procurando, que queira mudar, indiquem. Eu acho que a gente está num momento muito legal de empresa e que acho que vale a pena a gente se ajudar nessa rede de divulgação de vagas. E acho que é isso, galera. Obrigada. Tchau, tchau.